Acordei no dia de Natal como o silêncio mais pesado que já senti na vida. A casa estava vazia. Completamente vazia. Não havia árvore de Natal piscando na sala, não havia cheiro de café passando, não havia risos ecoando pelos corredores. Havia apenas eu, sentada na beira da minha cama, olhando para o celular que não tocou nenhuma vez durante a noite. E então veio aquela sensação gelada no peito. Aquela que você tenta ignorar, mas não consegue. Meu filho tinha viajado, com a esposa, para um resort de luxo. E eu não fui convidada. Nem sequer avisada direito. Descobri pelas redes sociais. Sim, pelas redes sociais. Uma foto deles dois, sorrindo, de frente para o mar, com drinks na mão e um pôr do sol dourado ao fundo. A legenda dizia algo sobre amor, descanso e gratidão. Gratidão. Eu li aquela palavra várias vezes, tentando entender o que ela significava ali. Gratidão por quê? Por quem? Certamente não por mim. Fiquei ali parada, segurando o celular com as duas mãos, sentindo meu coração apertar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era raiva. Não era ódio. Era algo pior. Era a sensação de ser esquecida, de ser deixada para trás, de olhar para a vida que eu construí e perceber que, de alguma forma, eu me tornei invisível. E o pior de tudo é que eu não conseguia nem ficar brava de verdade, porque uma parte de mim ainda tentava justificar, tentava encontrar desculpas, tentava entender. Talvez eles precisassem de um tempo sozinhos. Talvez fosse caro demais me levar. Talvez eles achassem que eu não ia gostar. Talvez. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia a verdade. Eu simplesmente não fui lembrada. Não fui pensada. Não fui considerada. Levantei da cama devagar, como se meu corpo pesasse toneladas. Fui até a cozinha e fiz um café. Só para mim. Sentei na mesma cadeira onde costumava sentar quando meu filho era pequeno e tomava café da manhã antes de ir para a escola. Eu lembrava dele mastigando pão com manteiga, reclamando da lição de casa, contando sobre os amigos. Eu lembrava de como eu acordava cedo todos os dias, só para preparar aquele café. Só para estar ali com ele. Só para ter aqueles minutinhos de conversa antes que o dia começasse de verdade. E agora, sentada naquela mesma cadeira, percebi que aquele menino não existia mais. E a mãe que eu era naquela época, também não. Comecei a pensar em tudo o que fiz, em todos os anos que dediquei a ele. E não estou falando de uma forma dramática, como se eu tivesse sacrificado minha vida inteira e agora quisesse cobrar. Não é isso. Mas é que, quando você é mãe, especialmente quando você é mãe sozinha, como eu fui por tanto tempo, você se entrega de um jeito que é difícil de explicar. Você acorda no meio da noite quando eles têm febre. Você corre para o hospital. Você deixa de comprar roupa nova para você porque eles precisam de material escolar. Você engole o choro quando eles gritam que te odeiam porque você não deixou ir naquela festa. Você faz tudo achando que um dia eles vão entender. Achando que um dia eles vão olhar para trás e perceber o quanto você estava ali. Mas às vezes eles não olham. Às vezes eles só seguem em frente. E você fica para trás, sozinha, segurando todas aquelas lembranças que só você tem. Meu filho sempre foi um bom menino. Eu preciso deixar isso claro. Ele nunca foi mal educado, nunca foi agressivo, nunca me desrespeitou de forma escancarada. Ele sempre foi carinhoso, à sua maneira. Mas com o tempo as coisas foram mudando, de forma sutil. Tão sutil que eu demorei para perceber. As visitas começaram a espaçar. As ligações ficaram mais curtas, as conversas mais rasas. Ele parou de me contar sobre o trabalho, parou de me contar sobre os planos, parou de me perguntar como eu estava de verdade. E eu, como toda mãe que não quer ser chata, fui deixando, fui aceitando, fui me convencendo de que era natural, que ele estava construindo a vida dele, que eu não podia ser egoísta. Mas agora, sentada na minha cozinha vazia, no dia de Natal, eu percebi que talvez eu devesse ter falado. Talvez eu devesse ter dito que estava me sentindo sozinha. Talvez eu devesse ter pedido atenção. Mas eu não pedi. Porque mães não pedem, mães esperam.
e às vezes elas esperam até sumir. Terminei meu café já frio e peguei o celular de novo. Fui até o perfil da Nora. Ela tinha postado mais fotos. Eles estavam em um restaurante elegante, com mesas decoradas, velas acesas e um garçom servindo champanhe. Meu filho estava de camisa social, sorrindo daquele jeito que ele sorria quando estava realmente feliz. E ela, minha nora, estava linda. Sempre foi. Desde o dia em que a conheci, ela foi linda, educada, simpática. E eu tentei gostar dela. Tentei muito. Mas sempre houve uma distância. Uma parede fina, quase invisível, mas que estava ali. Ela nunca foi rude comigo, nunca disse nada ofensivo, mas havia um jeito de olhar, um jeito de falar, um jeito de me fazer sentir que eu era de uma geração antiga, ultrapassada, que não entendia as coisas modernas. E talvez eu realmente não entendesse, talvez eu fosse mesmo antiquada, mas isso me tornava menos importante? Isso fazia com que eu não merecesse estar ali com eles no Natal? Fiquei horas rolando as fotos. Cada uma delas era uma facada. Não porque eles estivessem se divertindo. Eu queria que meu filho se divertisse. Eu sempre quis que ele fosse feliz. Mas era o fato de que eu não estava ali. De que aquele momento estava acontecendo sem mim. De que eles tinham planejado aquilo, reservado, feito as malas, viajado, e em nenhum momento pensaram em me incluir. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem dizendo: "Mãe, a gente vai viajar no Natal, mas a gente te liga, tá?" Nada, absolutamente nada. E o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Levantei e fui até a sala. A casa estava fria, não tinha decoração nenhuma, nem pisca-pisca, nem guirlanda, nem estrela. Nada. Eu não tive coragem de decorar sozinha. Nos últimos anos era sempre meu filho que ajudava. Ele subia na escada para pendurar as luzes. Ele montava a árvore enquanto eu organizava os enfeites. Ele reclamava, dizia que era trabalho, mas no final sempre ficava bonito. E a gente sorria, a gente tirava foto, a gente se sentia uma família. Mas esse ano ele não perguntou se eu ia decorar, não ofereceu ajuda, não veio. E eu fiquei aqui, nessa casa vazia, olhando para as paredes brancas e sentindo que talvez essa fosse a minha vida agora. Vazia, branca, silenciosa. Sentei no sofá e comecei a chorar. Não aquele choro alto, dramático, de novela, mas aquele choro baixo, entalado, que dói na garganta e não sai direito. Aquele choro que vem de um lugar tão fundo que você nem sabia que existia. E enquanto eu chorava, comecei a lembrar. Lembrei de quando ele nasceu. Lembrei de segurar ele pela primeira vez. Daquele cheiro de bebê, daquela sensação de que eu tinha um propósito. Lembrei das noites acordadas, das mamadeiras, das fraldas. Lembrei de quando ele aprendeu a andar, de quando caiu e chorou e veio correndo para mim. Lembrei dos aniversários, das festinhas, dos bolos que eu fazia com tanto carinho. Lembrei de cada conquista, cada nota boa, cada medalha, cada abraço. E me perguntei, onde foi que tudo isso se perdeu? Porque não foi de uma hora para outra, foi aos poucos, foi nas pequenas coisas, foi naquela vez que ele esqueceu meu aniversário, foi naquela vez que ele cancelou o almoço de domingo, foi naquela vez que ele não me convidou para a festa de promoção dele. Foram tantas vezes pequenas que, somadas, viraram esse vazio enorme. E eu fui deixando, fui perdoando, fui entendendo. Porque é isso que mães fazem. Mães entendem, mães perdoam, mães se adaptam. Mas até quando? A tarde passou devagar. Eu não sabia o que fazer comigo. Não sabia como preencher aquele dia. Liguei a televisão e passavam aqueles filmes de Natal, com famílias felizes, abraços, risadas, ceia farta. Desliguei, não conseguia assistir. Tentei ler um livro, não conseguia me concentrar. Tentei dormir, não conseguia fechar os olhos. Fiquei só ali, centrada, olhando para o teto, pensando em como cheguei até aqui, pensando em como me tornei essa mulher invisível, essa mãe que deu tudo e agora está sozinha. E aí veio aquela pergunta que toda mãe tenta evitar, mas que em algum momento aparece. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que fui ausente de alguma forma? Será que cobrei demais? Será que amei demais? Será que sufoquei?
Será que não soube soltar? Eu me revirei nessas perguntas como se elas fossem facas. Tentei encontrar um erro claro, uma falha óbvia, algo que justificasse tudo isso, mas não encontrei. Eu fiz o melhor que pude, com as ferramentas que tinha, com o conhecimento que tinha, com o amor que tinha. E parece que não foi o suficiente. A noite chegou, e com ela, o silêncio ficou ainda mais pesado. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Tinha um frango assado que eu tinha feito ontem, pensando que talvez meu filho aparecesse de surpresa, que talvez ele batesse na porta com aquele sorriso largo e dissesse: "Oi, mãe, Feliz Natal." Mas ele não apareceu. E o frango estava ali, inteiro, intocado, parecendo um símbolo de tudo que eu tinha preparado e que ninguém quis. Esquentei um prato. Comi sozinha. Cada garfada parecia pesa mais do que a anterior. E quando terminei, lavei a louça, sequei tudo, guardei e voltei para o sofá. Foi ali, naquele sofá, que tudo começou a mudar. Não de uma forma mágica, não foi uma revelação iluminada. Foi algo mais sutil. Foi uma raiva pequena que começou a crescer. Uma raiva de mim mesma, por ter aceitado tudo calada, por ter engolido cada desfeita, por ter justificado cada ausência, por ter me feito de boba. Porque foi isso que eu fiz. Eu me fiz de boba. Fingi que estava tudo bem. Fingi que não doía. Fingi que eu entendia. Mas eu não estava bem. Doía muito. E eu não entendia nada. Peguei o celular e pensei em mandar uma mensagem. Pensei em dizer tudo o que estava sentindo. Mas o que eu diria? Como começar? "Oi, filho, estou triste porque você não me levou para viajar?" Parecia mesquinho. Parecia cobrança. Parecia uma mãe chata, carente, sufocante. E eu não queria ser vista assim. Então guardei o celular e fiquei ali, sozinha, com toda aquela dor entalada na garganta. Mas conforme a noite avançava, algo em mim começou a mudar. Comecei a pensar que talvez o problema não fosse só o que tinha acontecido agora. Talvez o problema fosse muito maior. Talvez o problema fosse eu mesma. Não porque eu tivesse feito algo errado como mãe, mas porque eu tinha esquecido de ser mulher. Eu tinha me anulado tanto, me dedicado tanto, me sacrificado tanto, que em algum momento eu deixei de existir como pessoa. Eu virei só a mãe. Só aquela figura que tá ali para servir, para apoiar, para resolver. E quando ele não precisou mais, eu simplesmente deixei de ter utilidade. E isso é assustador, porque significa que eu construí minha vida inteira em cima de uma única coisa. E quando essa coisa foi embora, eu não sobrou nada. Levantei do sofá e fui até o espelho do banheiro. Acendi a luz forte, aquela que mostra tudo, e olhei para mim mesma. Realmente olhei. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu via meu rosto todos os dias, claro, mas eu não olhava de verdade. E o que eu vi me assustou. Vi uma mulher cansada, com rugas fundas, com olhos sem brilho, com cabelo sem vida. Vi uma mulher que tinha se apagado, que tinha deixado de se cuidar, que tinha deixado de se amar. E a culpa não era do meu filho. A culpa era minha, porque eu escolhi isso. Eu escolhi me colocar em último lugar. Eu escolhi achar que meu valor estava em servir. E agora estava pagando o preço. Desliguei a luz e voltei pro quarto. Deitei na cama e fiquei olhando pro teto escuro. E foi ali, naquele escuro, que comecei a tomar uma decisão. Uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Eu precisava parar de esperar. Parar de esperar que meu filho me visse. Parar de esperar que ele entendesse. Parar de esperar que ele voltasse a ser aquele menino carinhoso que um dia foi. Porque ele não era mais aquele menino. Ele era um homem, com sua vida, sua esposa, seus planos, e eu precisava aceitar isso. Mas mais do que isso, eu precisava aceitar que minha vida não podia mais girar em torno dele. Eu precisava encontrar um motivo para existir que não fosse ser mãe. E isso era aterrorizante, porque eu não sabia quem eu era sem isso.
Nos dias seguintes ao Natal, eu fiquei numa espécie de transe. Fazia as coisas no automático. Acordava, tomava café, assistia televisão, almoçava, dormia. Mas não estava realmente vivendo. Estava só existindo. Meu filho me mandou uma mensagem no dia 26. Dizia: "Oi mãe, tudo bem? A viagem tá ótima. Depois a gente conversa. Beijo." Eu li aquela mensagem umas 10 vezes, tentando encontrar algum sentimento ali, alguma saudade, algum carinho. Mas era uma mensagem padrão, uma mensagem que ele poderia ter mandado para qualquer pessoa. E eu respondi: "Que bom, filho, aproveite." Curto, seco, porque eu não sabia mais o que dizer. Mas a verdade é que eu estava com raiva. Raiva dele, raiva dela, raiva de mim, raiva do mundo. E eu precisava fazer alguma coisa com essa raiva, porque se eu deixasse ela ficar ali, guardada, entalada, ela ia me destruir. Então comecei a escrever. Peguei um caderno velho que tinha numa gaveta e comecei a escrever tudo o que estava sentindo. Sem filtro, sem medo, sem vergonha. Escrevi sobre a solidão, sobre a dor, sobre a sensação de abandono, sobre a invisibilidade, sobre o envelhecimento, sobre o medo de morrer sozinha. Escrevi até minha mão doer. E quando parei, olhei para as páginas cheias e senti um alívio pequeno, como se tirasse um pouco daquele peso de dentro de mim. E foi escrevendo que comecei a entender algumas coisas. Comecei a entender que meu filho não tinha a obrigação de preencher minha vida, que ele não era responsável pela minha felicidade, que ele tinha o direito de viver a vida dele, do jeito dele, com as escolhas dele, e que eu também tinha esse direito, o direito de viver minha vida, de fazer minhas escolhas, de buscar minha felicidade, e que talvez, só talvez, essa história toda não fosse sobre ele me abandonando, talvez fosse sobre eu me abandonando, sobre eu ter desistido de mim mesma há tanto tempo que nem percebi. Comecei a sair de casa, devagar, sem pressa. Fui caminhar no parque, sozinha, pela primeira vez em anos, e foi estranho, estranho e libertador. Olhei para as árvores, para os pássaros, para o céu, e percebi que o mundo continuava existindo, que a vida continuava acontecendo, mesmo sem meu filho, mesmo sem ninguém, e que eu podia fazer parte disso, que eu podia existir por mim mesma, não como mãe, não como esposa, não como nada além de mim. Voltei a fazer coisas que gostava, coisas pequenas, coisas bobas. Voltei a ler, voltei a ouvir música. Voltei a cozinhar coisas que eu gostava, não só coisas que meu filho gostava. Voltei a me olhar no espelho e tentar me enxergar como mulher. Não foi fácil, porque tinha muita coisa quebrada ali, muita autoestima destruída, muito amor próprio perdido. Mas eu comecei aos pouquinhos, porque eu não tinha outra escolha. Ou eu começava, ou eu afundava de vez. E conforme os dias passavam, percebi que a dor não sumiu. Ela ainda estava ali, mas mudou de forma. Deixou de ser aquela dor aguda, desesperada, que me paralisava, e virou uma dor surda, constante, mas suportável. Uma dor que eu podia carregar, que eu podia conviver. E aprendi que algumas dores não passam, elas só se transformam, e a gente aprende a viver com elas. Meu filho voltou da viagem, me ligou, me contou sobre o resort, sobre as praias, sobre os passeios, falou com empolgação, e eu ouvi. Ouvi sem interromper, sem reclamar, sem cobrar, porque eu tinha decidido que não ia ser aquela mãe amarga, ressentida, que joga na cara tudo que fez. Eu tinha decidido que, se ele não tinha me incluído, o problema era dele, não meu, e que eu não ia deixar isso me destruir. Quando ele terminou de falar, perguntou: "E você, mãe, como foi seu Natal?" E eu pensei em mentir. Pensei em dizer que foi bom, que foi tranquilo, que foi ótimo, mas não menti. Falei a verdade. Falei que foi difícil, que foi solitário, que doeu. E houve um silêncio do outro lado, um silêncio longo, desconfortável. E então ele disse: "Desculpa, mãe, eu não pensei nisso." E eu acreditei nele. Eu realmente acreditei que ele não tinha pensado. Porque às vezes as pessoas não pensam, não por maldade, mas por distração, por egoísmo inconsciente,
por estarem tão focadas nas próprias vidas que esquecem que existem outras pessoas. E eu perdoei. Não porque ele pediu, mas porque eu precisava perdoar para seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas voltaram a ser como eram. Porque não voltaram. Eu mudei. Algo em mim mudou permanentemente naquele Natal. E eu nunca mais seria a mesma mãe de antes. A mãe que esperava, a mãe que aceitava, a mãe que se anulava. Eu agora era outra coisa. Era uma mulher tentando se reconstruir, tentando se encontrar, tentando existir. E foi difícil, foi muito difícil, porque não tinha manual, não tinha guia, não tinha ninguém para me dizer o que fazer. Eu tinha que descobrir sozinha. E descobri que a solidão não é necessariamente ruim, que tem uma diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha, e que eu podia estar sozinha e ainda assim estar bem, que eu podia estar sozinha e ainda assim ter valor, que eu podia estar sozinha e ainda assim ser feliz. Comecei a fazer novos amigos, entrei num grupo de caminhada, conheci outras mulheres, mulheres da minha idade, mulheres que tinham histórias parecidas com a minha, mulheres que também tinham se perdido no meio do caminho, e foi reconfortante saber que eu não estava sozinha naquilo. Que outras pessoas também sentiam o que eu sentia, e a gente conversava, a gente ria, a gente chorava, e eu me senti viva de novo, de um jeito que eu não me sentia há anos. E aprendi que a maternidade é uma coisa estranha, porque você ama tanto, se doa tanto, se entrega tanto, que esquece que um dia vai ter que soltar. E quando chega esse dia, você percebe que preparou seu filho para a vida, mas esqueceu de se preparar. Esqueceu de pensar no que ia fazer quando ele não precisasse mais de você. E muitas de nós ficam perdidas, ficam vazias, ficam sem rumo e precisam recomeçar, precisam se reinventar. E isso é assustador, mas também é libertador. Hoje, quando olho para trás, para aquele Natal vazio, ainda sinto uma pontada, ainda dói, mas não dói como antes, porque eu entendi que aquilo não foi sobre mim, foi sobre ele, sobre as escolhas dele, sobre a vida dele, e que eu não posso controlar isso. Não posso obrigar ninguém a me amar do jeito que eu quero ser amada. Não posso obrigar ninguém a me incluir. Não posso obrigar ninguém a me ver. Eu só posso controlar a mim mesma e escolher como eu reajo, e escolher se vou me afundar ou se vou me reerguer. E eu escolhi me reerguer, não porque foi fácil, mas porque foi necessário, porque eu merecia, porque minha vida não podia acabar ali, naquele sofá, naquela casa vazia, naquela dor. Eu tinha mais a viver, mais a experimentar, mais a sentir, e eu não ia deixar que a ausência de alguém, mesmo sendo meu filho, me definisse. E tem dias que são mais difíceis, tem dias que a saudade aperta, tem dias que eu olho para o celular esperando uma ligação que não vem, tem dias que eu ainda choro, mas também tem dias bons, dias em que eu sorrio, dias em que eu me sinto orgulhosa de quem estou me tornando, dias em que eu olho no espelho e vejo uma mulher forte, uma mulher que sobreviveu, uma mulher que está recomeçando. Meu relacionamento com meu filho mudou. Não acabou, mas mudou. Eu coloquei limites, eu parei de estar sempre disponível, eu parei de fazer tudo por ele, eu parei de me anular. E no começo ele estranhou, ficou confuso, perguntou se eu estava brava, e eu disse que não, que eu só estava cuidando de mim. E foi difícil para ele entender, porque ele estava acostumado com a mãe de antes, a mãe que sempre dizia sim, a mãe que sempre estava ali. Mas essa mãe não existe mais, e ele precisa aceitar a nova versão de mim, assim como eu precisei aceitar a nova versão dele. E talvez um dia a gente consiga se reconectar de verdade. Talvez um dia ele entenda, talvez um dia ele olhe para trás e perceba tudo o que eu fiz. Ou talvez não, talvez ele nunca entenda. E eu precisei fazer as pazes com isso também. Precisei aceitar que talvez eu nunca receba o reconhecimento que eu gostaria, que talvez eu nunca ouça as palavras que eu preciso ouvir, e que está tudo bem, porque o reconhecimento que realmente importa é o meu. É eu olhar para mim mesma e saber que fiz o melhor que pude. É eu me orgulhar de quem eu fui como mãe. É eu me perdoar pelos erros e é eu seguir em frente. Porque a vida não acaba quando os filhos vão embora. Ela não acaba quando você envelhece. Ela não acaba quando você fica sozinha. A vida continua.
e você pode escolher como viver ela. Pode escolher ficar parada, olhando para trás, se lamentando, ou pode escolher seguir em frente, construir algo novo, se reinventar, e eu escolhi a segunda opção. Não porque sou forte, mas porque não tinha outra escolha. E hoje, quando acordo, a casa ainda está vazia, mas o silêncio não pesa mais da mesma forma, porque eu preencho esse silêncio comigo mesma, com minhas leituras, com minhas caminhadas, com minhas conversas, com minha vida. E eu descobri que eu sou companhia suficiente para mim mesma, que eu não preciso de ninguém para me sentir completa, que eu posso ser feliz sozinha. E isso é uma vitória pequena, silenciosa, mas que é minha. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a maternidade é um ato de amor, mas também é um ato de desapego. Você gera, você cria, você ama e você solta. E quando você solta, você precisa se encontrar de novo. Precisa lembrar quem você era antes de ser mãe ou descobrir quem você se tornou. E não é fácil, mas é possível e é necessário. Hoje eu sei que aquele Natal vazio foi um presente doloroso, um presente amargo, mas um presente, porque ele me acordou, me tirou da zona de conforto, me forçou a encarar verdades que eu estava evitando e me deu a chance de recomeçar, de me reconstruir, de me resgatar, e eu sou grata por isso. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, eu sou grata. Porque eu poderia ter ficado ali, afundada na autopiedade, afundada na mágoa, afundada no ressentimento. Mas eu escolhi sair, escolhi lutar, escolhi viver. E isso fez toda a diferença. Isso me salvou, isso me devolveu para mim mesma. E se você está lendo isso, se você está passando por algo parecido, se você se sente invisível, esquecida, deixada para trás, eu quero que saiba que você não está sozinha, que muitas de nós estamos passando por isso, que essa dor é real, que essa solidão é real, mas que também é possível sair dela. É possível se reconstruir, é possível ser feliz de novo. E você merece isso. Você merece ser vista, você merece ser amada, você merece ser feliz, mesmo que sozinha, mesmo que sem reconhecimento, mesmo que sem aplausos. Porque sua vida tem valor, não pelo que você fez pelos outros, mas pelo simples fato de você existir. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode apagar você, a não ser você mesma. Então não se apague, não desista, não afunde, levante. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, levante. E um passo de cada vez, um dia de cada vez, você vai descobrir que é mais forte do que imaginava, que é mais capaz do que pensava, que é mais valiosa do que acreditava, e que sua história não acaba aqui, que ela está apenas começando, que você está apenas começando, e que os melhores capítulos ainda estão por vir. Porque envelhecer não é acabar, é recomeçar. É ter a chance de viver para você, de fazer o que você quer, de ser quem você sempre quis ser. E talvez seja assustador, talvez seja solitário, mas também é libertador, também é poderoso, também é lindo. E eu estou aqui, caminhando, descobrindo, vivendo, e pela primeira vez em muito tempo, eu estou bem. Não perfeitamente bem, mas bem o suficiente. Bem o suficiente para sorrir, bem o suficiente para ter esperança, bem o suficiente para saber que vai ficar tudo bem, que eu vou ficar bem, que você vai ficar bem, que todas nós vamos ficar bem, porque nós somos mais fortes do que pensamos, mais resistentes do que imaginamos, mais valiosas do que acreditamos. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de nós. Então vamos seguir. Vamos viver, vamos brilhar, mesmo sozinhas, mesmo invisíveis, mesmo esquecidas. Vamos brilhar, porque nós merecemos. Nos meses seguintes àquele Natal vazio, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos detalhes da minha vida que eu tinha ignorado por tanto tempo. Como o fato de que eu não tinha hobbies próprios, como o fato de que todas as minhas conversas giravam em torno do meu filho, como o fato de que eu não sabia mais quem eu era fora do papel de mãe. E isso me assustou profundamente,
porque significava que eu tinha passado décadas construindo uma identidade que não era realmente minha. Era uma identidade emprestada, baseada em outra pessoa. E quando essa pessoa se afastou, eu fiquei sem nada. Comecei a fazer terapia, algo que eu sempre achei que era para pessoas com problemas graves, pessoas em crise, pessoas quebradas. E então percebi que eu era uma pessoa em crise, eu era uma pessoa quebrada, e que não havia vergonha nenhuma nisso. Na primeira sessão, a terapeuta me perguntou o que eu gostava de fazer. E eu fiquei em silêncio, um silêncio constrangedor, porque eu não sabia responder. Eu não sabia o que eu gostava. Eu sabia o que meu filho gostava. Eu sabia o que meu ex-marido gostava. Eu sabia o que todo mundo ao meu redor gostava. Mas eu não fazia ideia. Ela me deu uma tarefa. Disse para eu fazer uma lista de coisas que me deixavam feliz. Coisas pequenas, coisas simples. E eu voltei para casa determinada a fazer aquela lista. Sentei com um papel e uma caneta e fiquei ali, olhando para a página em branco por quase 1 hora, tentando pensar, tentando lembrar. Quando foi a última vez que eu fiz algo só porque eu queria? Quando foi a última vez que eu priorizei minha própria felicidade? Quando foi a última vez que eu fui egoísta, no bom sentido? E não conseguia lembrar. Então comecei a experimentar. Fui a uma livraria e comprei um romance. Não um livro de autoajuda. Não um livro sobre como ser uma mãe melhor. Um romance. Uma história de ficção. Algo que não tinha nenhuma utilidade prática. Algo só para o prazer. E quando cheguei em casa e comecei a ler, senti algo estranho. Senti culpa. Culpa por estar ali, sentada, lendo, sem fazer nada produtivo. Sem estar resolvendo a vida de ninguém, sem estar ajudando ninguém, só existindo, só aproveitando. E precisei me forçar a continuar, precisei me convencer de que estava tudo bem, de que eu merecia aquilo, de que eu podia simplesmente ser. E aos poucos, página após página, a culpa foi diminuindo, e eu me peguei imersa na história, esquecendo de tudo, esquecendo da dor, esquecendo da solidão, esquecendo do meu filho que não ligou essa semana. E quando terminei o livro, 3 dias depois, senti uma satisfação que eu não sentia há anos. Uma satisfação que era só minha, que não dependia de ninguém. E pensei, é disso que eu preciso. Mais disso. Mais momentos que são só meus. Comecei a cozinhar de forma diferente. Antes eu cozinhava pensando no que meu filho gostava, no que ele pedia quando vinha me visitar. Mas agora eu cozinhava para mim. Experimentava receitas novas, sabores diferentes, coisas que eu sempre quis tentar, mas nunca tentei porque achava que ninguém ia gostar. E descobri que eu gostava de comida tailandesa. Descobri que eu adorava fazer sobremesas elaboradas. Descobri que cozinhar podia ser uma forma de arte, de expressão, de amor próprio. E a cada pequena descoberta, eu sentia que estava me conhecendo de novo, ou talvez me conhecendo pela primeira vez, porque eu percebi que a pessoa que eu fui antes de ser mãe tinha se perdido há tanto tempo que eu nem lembrava mais dela. Eu tinha 19 anos quando engravidei. Eu mal sabia quem eu era, mal tinha tempo de me descobrir, e de repente eu era mãe, e toda a minha vida passou a girar em torno daquilo, e eu nunca questionei. Porque era o que se esperava, era o que todas faziam. Você vira mãe e esquece de si mesma, como se fosse natural, como se fosse certo. Mas não era. Um dia, olhando fotos antigas, encontrei uma foto minha aos 18 anos, antes de engravidar. Eu estava sorrindo, um sorriso largo, genuíno. Eu estava com as amigas numa festa. Eu tinha o cabelo solto, uma blusa colorida e um brilho nos olhos que eu não via há décadas. E olhando para aquela foto, comecei a chorar, porque eu sentia saudade daquela menina, saudade da leveza, saudade da espontaneidade, saudade de não carregar o peso do mundo nas costas. E me perguntei, o que aconteceu com ela? Onde ela foi parar? E então entendi, ela não foi embora, ela só foi enterrada. Camada após camada de responsabilidade, camada após camada de sacrifício, camada após camada de expectativas.
E agora eu precisava desenterrá-la, precisava trazê-la de volta. Não porque eu quisesse voltar a ser adolescente, mas porque eu queria resgatar aquela essência, aquela alegria, aquela vontade de viver. Marquei um horário no cabeleireiro, algo que eu não fazia há anos. Eu cortava meu próprio cabelo em casa, achava desperdício gastar dinheiro com isso. Mas dessa vez eu fui e pedi para a cabeleireira fazer o que ela achasse melhor, dar um novo visual, mudar. E quando ela terminou e me mostrou no espelho, eu quase não me reconheci. Meu cabelo estava mais curto, mais moderno, com algumas luzes sutis, e eu parecia mais jovem, mais viva, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti bonita. Comprei roupas novas, roupas que eu gostava, não roupas práticas, confortáveis, sem graça, mas roupas com cor, com estilo, com personalidade. E quando eu me vestia com elas e saía na rua, sentia que as pessoas me olhavam diferente. Ou talvez fosse eu que me olhava diferente. Talvez fosse eu que finalmente estava me vendo. E o engraçado é que, conforme eu ia mudando por fora, eu sentia que estava mudando por dentro também. Estava ficando mais confiante, mais segura, mais inteira. E isso se refletia em tudo. Na forma como eu falava, na forma como eu andava, na forma como eu ocupava espaço no mundo. Eu não estava mais me escondendo, não estava mais me diminuindo, eu estava me permitindo existir plenamente. Mas nem tudo era fácil. Tinha dias que a solidão ainda batia forte. Tinha noites que eu acordava no meio da madrugada e sentia um aperto no peito, um vazio imenso, e me perguntava se valia a pena, se toda essa reconstrução fazia sentido, se eu não deveria simplesmente aceitar meu lugar, aceitar que minha fase de brilhar tinha passado, que agora era a hora de apenas existir nas sombras. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lutava contra eles. Eu me lembrava de tudo que tinha conquistado, de tudo que tinha avançado, e me recusava a voltar atrás. Meu filho notou as mudanças. Numa das raras vezes que nos vimos, ele me olhou surpreso e disse: "Mãe, você tá diferente." E eu sorri e respondi: "Estou." Ele perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim, que eu estava melhor do que há muito tempo, e vi nos olhos dele uma confusão, como se ele não soubesse bem o que fazer com essa nova versão de mim, porque a mãe dele sempre foi aquela figura previsível, sempre disponível, sempre preocupada, sempre ansiosa. E agora eu estava tranquila, estava centrada, estava vivendo minha própria vida, e isso o desestabilizava. Ele tentou, de forma sutil, me trazer de volta ao papel antigo. Me perguntou se eu não queria ir à casa dele ajudar com uns reparos. Me perguntou se eu podia fazer aquele bolo que ele gostava. Me perguntou se eu estava livre no fim de semana para cuidar de não sei o quê. E eu, educadamente, recusei. Disse que tinha outros planos. E tinha mesmo. Tinha planos comigo mesma. E vi a surpresa no rosto dele, a quase indignação, como se eu não tivesse o direito de ter uma vida própria, como se meu papel fosse eternamente estar à disposição. E aquilo me doeu, mas também me fortaleceu, porque me mostrou que eu estava no caminho certo, que eu estava me colocando em primeiro lugar pela primeira vez na vida, e que por mais que doesse decepcionar ele, eu não podia voltar atrás. Eu não podia me anular de novo, porque se eu fizesse isso, tudo que eu tinha construído desmoronaria, e eu voltaria a ser aquela mulher vazia, perdida, invisível. Comecei a viajar sozinha. Pequenas viagens. Cidades próximas. Nada muito elaborado, mas eram minhas. Eu escolhia o destino. Eu escolhia o hotel. Eu escolhia o que fazer. E pela primeira vez eu entendia o que era liberdade. Liberdade de verdade. Não aquela liberdade teórica que a gente fala, mas aquela liberdade prática, de acordar e não ter que dar satisfação para ninguém, de comer na hora que quisesse, de ficar no quarto se quisesse, de andar a cidade inteira se quisesse, de simplesmente ser. Numa dessas viagens, conheci uma mulher.
Ela estava sentada sozinha num café, lendo um livro, e algo nela me chamou a atenção. Talvez fosse a postura, talvez fosse a tranquilidade no rosto, mas eu senti vontade de conversar. E, reunindo coragem, perguntei se o lugar ao lado estava vago. Ela sorriu e disse que sim, e começamos a conversar. E descobri que ela tinha 62 anos, que tinha perdido o marido há 5 anos, que os filhos moravam longe e que ela tinha decidido viver para si mesma, viajar, conhecer lugares, aproveitar cada dia como se fosse único. E, conversando com ela, senti uma identificação profunda, porque ela tinha passado pelo que eu estava passando. Ela tinha sentido o que eu estava sentindo, mas ela estava do outro lado. Ela tinha atravessado o deserto e chegado ao oásis, e ela me disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse: a solidão só dói quando você está fugindo dela. Quando você a abraça, ela se transforma em liberdade. E aquelas palavras ecoaram em mim por dias, por semanas, por meses. Voltei daquela viagem diferente, mais leve, mais confiante, mais em paz, e percebi que eu não precisava da aprovação de ninguém, não precisava que meu filho me validasse, não precisava que ninguém me dissesse que eu estava certa, porque eu sabia que estava. Eu sentia no fundo da alma que estava no caminho certo, e isso era suficiente. Mas o maior desafio ainda estava por vir, porque reconstruir a relação comigo mesma era uma coisa, reconstruir a relação com meu filho era outra completamente diferente. E eu não sabia se era possível, não sabia se ele estava disposto, não sabia se eu estava disposta, porque para reconstruir, a gente precisa destruir o que estava errado, e isso dói, para os dois lados. Decidi que precisava ter uma conversa honesta com ele, uma conversa sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar poupar sentimentos, uma conversa de verdade. E marquei um almoço, só nós dois. E quando sentamos à mesa, senti meu coração acelerar, porque eu sabia que aquilo podia mudar tudo, para melhor ou pior. Comecei devagar, disse que precisava falar sobre algumas coisas, que tinha guardado sentimentos por muito tempo e que chegou a hora de colocar tudo para fora. Ele ficou tenso, perguntou se estava tudo bem, e eu disse que não estava tudo bem, mas que ia ficar. E então eu falei sobre o Natal vazio, sobre a dor que senti, sobre a sensação de abandono, sobre como me senti invisível, sobre como me senti descartada. E vi o desconforto no rosto dele. Vi a defensividade surgindo. Ele começou a se justificar. Disse que não foi por mal, que foi sem pensar, que ele não imaginava que eu ia ficar tão chateada. E eu o interrompi. Disse que não queria justificativas, que queria que ele entendesse, que queria que ele sentisse, nem que fosse por 1 minuto, o que eu senti. E então aconteceu algo que eu não esperava. Ele começou a chorar. Não aquele choro contido, mas um choro verdadeiro, quebrado. E ele disse que não sabia, que ele realmente não sabia o quanto tinha me machucado, que ele estava tão focado na própria vida, nos próprios problemas, que esqueceu de olhar para mim, que assumiu que eu estava bem, que assumiu que eu sempre estaria ali, que nunca parou para pensar que eu também tinha sentimentos, que eu também ficava sozinha, que eu também sofria. E ouvindo aquilo, senti algo dentro de mim se desarmar. Não era raiva que eu sentia mais, era tristeza. Tristeza por ter chegado a esse ponto, por ter sido necessário tudo isso para que ele finalmente me visse. Mas também senti esperança, porque pelo menos agora ele estava vendo, pelo menos agora ele estava ouvindo. Conversamos por horas. Ele me contou coisas que eu não sabia. Me contou sobre as pressões que sentia, sobre como era difícil equilibrar trabalho, casamento, vida, sobre como às vezes ele se sentia perdido, sobre como ele tinha medo de não ser bom o suficiente. E eu ouvi, realmente ouvi, não para julgar, mas para entender, porque eu percebi que ele também era humano, também errava, também estava tentando descobrir como viver. E então eu disse algo que precisava dizer.
Eu disse que o amava, que sempre ia amá-lo, mas que eu não podia mais viver esperando por ele, que eu tinha minha própria vida para viver, meus próprios sonhos para realizar, e que se ele quisesse fazer parte dessa vida, ele seria bem-vindo, mas que se ele não quisesse ou não pudesse, eu ia ficar bem, porque eu tinha aprendido a ficar bem sozinha. E vi nos olhos dele um misto de alívio e tristeza. Alívio porque eu tinha tirado a pressão de cima dele. Tristeza porque ele percebeu que as coisas nunca mais seriam como antes. E estava tudo bem, porque elas não deveriam ser como antes. Antes estava errado. Antes estava desequilibrado. E agora, talvez a gente pudesse construir algo novo, algo mais honesto, algo mais saudável. Nos meses que se seguiram, nossa relação mudou. Não foi uma transformação mágica. Foi lenta, gradual, com altos e baixos. Teve momentos em que eu achei que não ia dar certo. Momentos em que ele voltou aos velhos padrões. Momentos em que eu quase voltei aos meus. Mas a gente persistiu, porque os dois queriam. E isso fazia toda a diferença. Ele começou a me ligar mais. Não aquelas ligações rápidas protocolares, mas ligações de verdade. Perguntando como eu tava, me contando sobre o dia dele, me pedindo conselhos. E eu, por minha vez, comecei a compartilhar mais da minha vida, das minhas viagens, dos meus novos hobbies, das minhas amigas. E percebi que ele ficava feliz, feliz de me ver feliz, de me ver vivendo. E um dia ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ele perguntou se eu queria viajar com ele e a esposa, não como uma obrigação, mas porque eles realmente queriam minha companhia. E eu fiquei em silêncio por um momento, porque parte de mim queria dizer sim imediatamente, queria aproveitar aquela abertura, aquele convite. Mas outra parte de mim tinha medo, medo de me decepcionar de novo, medo de criar expectativas, medo de voltar ao lugar de invisibilidade. Mas então respirei fundo e disse que sim, que eu adoraria, mas com uma condição, que se eu fosse, seria como uma participante plena, não como uma acompanhante, não como alguém que está ali só para servir, mas como alguém que tem voz, que tem escolhas, que tem valor. E ele sorriu e disse, é claro, mãe, não seria de outra forma. E fomos, e foi diferente, foi bom, não foi perfeito, teve momentos de tensão, teve momentos em que eu senti que estava sendo deixada de lado, mas dessa vez eu falei, eu não guardei, eu não engoli, eu disse o que estava sentindo, e eles ouviram, e ajustaram, e aquilo foi transformador, porque me mostrou que era possível, que dava para ter uma relação saudável, que dava para ser mãe sem se anular, que dava para amar sem se perder. E enquanto eu estava ali naquela viagem, olhando para o mar, senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter sobrevivido àquele Natal vazio. Gratidão por não ter desistido de mim. Gratidão por ter tido coragem de recomeçar. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu nunca teria chegado aqui. Eu nunca teria me encontrado. Eu nunca teria aprendido a me amar. E percebi que a dor, por mais terrível que seja, também pode ser uma professora. Ela pode nos ensinar coisas que a alegria nunca vai ensinar. Ela pode nos fortalecer de formas que o conforto nunca vai fortalecer. E ela pode nos levar a lugares que a facilidade nunca vai levar. E eu sou grata por cada lágrima, por cada noite em claro, por cada momento de desespero, porque foram eles que me trouxeram até aqui. E hoje, quando acordo, mesmo nos dias em que a casa está vazia, eu não me sinto mais vazia, porque eu preencho minha própria vida. Eu sou o suficiente para mim mesma. Eu não preciso de ninguém para me completar. Eu já sou completa. E isso é libertador. Isso é poderoso. Isso é transformador. E eu quero que todas as mães que estão lendo isso, todas as mulheres que estão passando por algo parecido, saibam que é possível. É possível se reerguer. É possível recomeçar. É possível ser feliz de novo. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Não vai ser sem dor. Mas vai valer a pena. Porque você vai se encontrar. Você vai se conhecer. Você vai se amar.
E não existe nada mais valioso do que isso. E talvez o maior presente que aquele Natal vazio me deu foi me mostrar que eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu posso ser feliz por mim mesma, com minha própria companhia, com minhas próprias escolhas, com minha própria vida. E isso ninguém pode tirar de mim. Isso é meu, para sempre. E eu aprendi que envelhecer não é o fim. É um recomeço. É uma oportunidade de viver de verdade, de viver para você, de viver sem culpa, de viver sem medo, de viver plenamente. E eu tô vivendo. Estou vivendo cada dia como se fosse um presente. Porque cada dia é um presente. Cada amanhecer é uma nova chance. Cada respiração é uma bênção. E sim, ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos de solidão. Ainda tem noites em que a saudade aperta. Mas eu aprendi a conviver com isso. Aprendi que a vida não é feita só de momentos felizes. Ela é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de encontros e despedidas. E tá tudo bem. Porque é isso que nos torna humanos. É isso que nos torna reais. E eu sou real. Eu sou imperfeita. Eu sou falha. Mas eu sou também forte. Eu sou também corajosa. Eu sou também valiosa. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser vista. E se ninguém mais me vê, eu me vejo. E isso basta. Isso é suficiente. Isso é tudo. E para todas as mães que se perderam pelo caminho, para todas as mulheres que esqueceram quem eram, para todas que se anularam em nome de outros, eu digo: voltem. Voltem para vocês mesmas. Resgatem quem vocês são. Lembrem do seu valor, porque vocês são importantes. Vocês são essenciais. Vocês são insubstituíveis. Não pelo que fazem pelos outros, mas simplesmente por existirem. E a minha jornada continua. Continua todos os dias. Porque reconstrução não é algo que acontece uma vez e pronto. É um processo contínuo. É uma escolha diária. É um compromisso com você mesma. E eu estou comprometida. Estou comprometida com minha felicidade. Estou comprometida com meu bem-estar. Estou comprometida comigo mesma. E se tem algo que eu posso deixar para quem está me ouvindo é isso. Não esperem. Não esperem bater no fundo do poço. Não esperem ter um Natal vazio. Não esperem ser esquecidas. Comecem agora. Olhem para vocês mesmas. Se perguntem: quem eu sou além de mãe? Além de esposa? Além de filha? Quem eu sou quando tiro todas essas etiquetas? E busquem essa resposta, porque ela está lá, esperando para ser descoberta. E quando vocês se encontrarem, quando vocês se conhecerem de verdade, vocês vão perceber que são incríveis, que são únicas, que são especiais e que merecem tudo de bom que a vida tem para oferecer. E não deixem ninguém dizer o contrário. Não deixem ninguém diminuir vocês. Não deixem ninguém apagar o brilho de vocês. Porque vocês merecem brilhar. Vocês nasceram para brilhar. E eu estou brilhando. Pela primeira vez em décadas, eu estou brilhando. E isso é mágico. É libertador. É transformador. E eu não vou mais me apagar. Não vou mais me diminuir. Não vou mais me esconder. Eu vou brilhar. Todos os dias. Da minha forma. No meu tempo. Do meu jeito. E ninguém vai tirar isso de mim. Porque eu aprendi que a vida é curta demais para vivermos nas sombras. É curta demais para esperarmos por aprovação. É curta demais para nos anularmos. E eu não vou desperdiçar nem mais um dia. Nem mais uma hora. Nem mais um minuto. Eu vou viver. Vou viver intensamente. Vou viver plenamente. Vou viver de verdade. E se você está me ouvindo agora, se você se identificou com alguma parte dessa história, se você sentiu que eu estava falando com você, eu quero que saiba, você não está sozinha. Eu estou aqui. Tantas outras estão aqui. E juntas nós somos fortes. Juntas nós somos invencíveis. Juntas nós podemos tudo. Então levante, mesmo que doendo, mesmo que sangrando, mesmo que tropeçando.
levante, porque você merece, porque você é capaz, porque você é forte, mais forte do que imagina. E sua história não acaba aqui. Ela está apenas começando. E os melhores capítulos ainda estão por vir. Eu prometo.